Muito bom dia para você que passa a curtir conosco o Papo Online deste sábado aqui na TV Papo by Bitcom. Hoje é 3 de abril de 2021. Estamos com o Papo Online, com a produção do Pedro Rossano, a edição do Guilherme Matias, o cinegrafista Leandro Morel, o departamento comercial Ivo Menegolo, o gestor Kleberson Portela e a direção-geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Estamos no ar para internet fibra Bitcom, 50, 100 ou 200 mega, para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais do clube. Não esqueça também, né, claro, de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter da Bitcom TV. O nosso convidado de hoje é médico, pratica corrida de montanha, paraglider, montanhismo de altitude e torcedor do Juventude. Mauro Queço, bom dia, prazer tê-lo conosco, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Vaz, bom dia a todos que nos assistem, em especial a papada velha do coração. Obrigado por essa apresentação tão carinhosa, né, tão calorosa, assim, mas eu não sou tudo isso aí não que você falou, não. É? Não. É mais, né? Porque tem mergulho, tem mais outras coisas aqui. Eu sou mais metido do que... Quando costumam perguntar o que eu faço, eu me meto nas coisas, Sim. Né? Então, esses são alguns esportes que eu gosto de praticar, esportes na natureza, né? E vai ser um prazer falar sobre eles e outras coisas mais aqui com vocês. Mas o senhor une o útil ao agradável, torcedor do Juventude, filho do ex-presidente Carlito Chies, e faz esses esportes todos aqui que eu relacionei, tem outros que o senhor vai falar daqui a pouco também, e divulga o Juventude. Mas para a gente dar um pontapé inicial, Mauro, quando é que surgiu a vontade assim, de praticar esses esportes? Hoje não se usa mais o termo esportes radicais, né, no caso, agora são esportes de aventura, esportes desafiantes, vamos dizer assim. Exatamente, a gente fala esportes na natureza ou ao ar livre, mas isso é uma categoria de prática esportiva que vem crescendo muito nos últimos tempos, né? E hoje em dia quase todo mundo ou corre ou tem uma bicicleta, né? Ou surfa, enfim, são todos esportes que fazem parte do mesmo, estão sob o mesmo guarda-chuva, digamos assim, né? São esportes na natureza. E eu tenho especial interesse por dois deles, né? O voo livre de paraglider, que eu pratico já há mais de 20 anos, e o montanhismo entrou na minha vida por intermédio do paraglider. A primeira montanha que eu escalei na África, o Kilimanjaro, em 2013, foi com o intuito de subir essa montanha e descer de lá voando de parapente. Eu nunca tinha subido nenhuma montanha até então. E depois dessa montanha, o bichinho da montanha, como a gente costuma dizer, me pegou. E eu, a partir daí, comecei a procurar escalar outras montanhas grandes, altas, pelo mundo afora. Aí. Nas montanhas a partir de 2013, então? Exato. Eu já fazia, antes disso, trekkings, né, que são caminhadas de mochila, na natureza também, caminhadas de vários dias. Então já tive várias vezes em vários lugares da Cordilheira dos Andes, algumas montanhas da Califórnia. E então para mim o passo para a montanha não foi tão difícil assim. Eu já tinha alguma intimidade com alguns equipamentos, com algumas técnicas, a vivência na natureza. E foi assim um passo natural, eu acho, subir a primeira montanha. Isso tem que ter técnica, tem que ter coragem, tem que gostar. Eu me recordo que em 2000 fui fazer a cobertura do Juventude na Libertadores América, em La Paz, na Bolívia. E nós estávamos junto com a delegação do Juventude em Santa Cruz de la Sierra. Então, no dia do jogo, que foi contra o The Strongest, a gente subiu para La Paz, né? Então, em determinado assim trecho da viagem, em determinado momento assim, a gente pôde até visualizar a Cordilheira dos Andes, uma ponta lá. Quer dizer, tu tem que ter coragem. Me fale mais a respeito dessa experiência em todas as suas aventuras. E teve uma com um grande susto, né, Mauro? Foi no Monte Everest, né? O Everest é o ícone do montanhismo, né? É o sonho de consumo de todo montanhismo. Tá? Não é a montanha mais difícil de se escalar do mundo, mas é a montanha mais alta. E uma escalada no Everest demora em torno de uma expedição
de ponta a ponta, né? Em torno de 2 meses. E eu estive lá em 2019, depois de fazer uma preparação bem grande. E como você comentou há pouco, por um milagre divino, eu sobrevivi a um acidente fatal lá e saí sem maiores problemas e voltei para casa. Mas o montanhismo não é só um esporte que demanda coragem, e a palavra coragem, né, tem muitos significados. Uhum. E eu acho que a melhor explicação para coragem, que até agora eu ouvi esses dias inclusive, é a seguinte: coragem é fazer algo mesmo que você tenha medo. Uhum. Então é fazer algo que a gente quer fazer com medo. Porque se imagina às vezes que coragem é ausência de medo, né? Sim. E não é verdade. A gente tem medo, mas tem que ser frio bastante para entender que o medo não pode travar a gente, não pode impedir a gente de chegar a algum lugar ou de fazer alguma coisa. E no futebol é a mesma coisa, né? Claro. Você vai para uma decisão contra um time mais forte, né? E pode ter medo? Pode, mas tem que ter a certeza de que tem que enfrentar, que o medo é passageiro e a glória é eterna. Claro, pois é, mas tem que ter, o esporte em si, todo o esporte, toda a modalidade esportiva tem que ter técnica, né? Absoluto, até porque... Experiência, talvez? Experiência, técnica, sangue frio, tudo isso são predicados necessários para a prática desses tipos de esporte com segurança, né? Você imagina, voo livre, você decola de uma montanha com um equipamento de voo que a princípio é um monte de tecido, algumas cordinhas, voa e depois volta para o chão em segurança. É um milagre isso, né? Mas demanda técnica, tecnologia, sangue frio, habilidade, mas sobretudo cabeça fria, né? Controle emocional? Porque... Enfim, é um esporte que é potencialmente fatal, assim como é o montanhismo de altitude. Você está num ambiente muito primitivo, né? Tendo noção exatamente da sua insignificância perante a natureza. E a gente tem que ter noção de quão frágeis nós somos para poder passar por essas coisas com segurança e voltar a fazê-las, né? Uhum. Bom, o que aconteceu nesse grande susto que o senhor sofreu aí? Fala um pouquinho, porque o pessoal gosta dessas curiosidades assim. Né? Pois é. Tu vês como é que é, Vaz. Eu fiz uma preparação muito grande durante anos, né? Escalando montanhas, fazendo cursos, treinando, adquirindo equipamento, conhecimento, lendo, né? A gente tem que ler muito a respeito, para saber pelo menos o que tem pela frente. E em 2019 eu já entrei nessa expedição do Everest, assim, muito debilitado, porque no dia em que eu cheguei lá no Nepal, que é a porta de entrada, é o país de entrada para a cordilheira ali do Himalaia, eu recebi a notícia do falecimento da minha mãe. Minha mãe aqui em Caxias, não estava muito bem de saúde, e assim que eu cheguei no Nepal, eu recebi a ligação telefônica do falecimento dela. E foi muito triste porque eu não tive a possibilidade, a chance de voltar para velá-la, né? E, enfim, para me despedir. Porque a viagem é muito longa, demora 2 dias ou mais para fazer uma viagem do Brasil ao Nepal. Então tive que me despedir dela, lá mesmo no Nepal, à distância, foi duro, mas eu decidi prosseguir com a expedição, até como uma forma de homenageá-la, né? E não obstante isso, eu ainda já desembarquei no Nepal com uma carga emocional ainda maior, porque 15 dias antes do falecimento da minha mãe, faleceu o meu melhor amigo. Um amigo de... aqueles que a gente pode chamar de irmão, né? Quero deixar aqui um beijo para o meu querido e saudoso Marcelo Vanassi, juventudista também, da Gema. E eu estava com as cinzas do meu amigo junto comigo para deixar na montanha nessa escalada. Companheiro dele? Não, amigo nada. meu. Certo. Também um praticante de esportes de natureza e incentivador. Foi através dele, inclusive, que eu comecei a fazer as primeiras caminhadas na natureza. Mas então eu cheguei no Everest com essa carga emocional assim pesada de 2 mortes importantes na minha mochila. A minha mãe e esse meu amigo, considerado um irmão para mim. E mesmo assim a gente decidiu seguir com a expedição
uma expedição longa, e as coisas foram acontecendo bem, de saúde, fisicamente bem, mas lá pelas tantas, em alguma fase da montanha, eu tive uma queda, eu caí numa greta. Greta é uma fenda no gelo. E a gente passa por várias dessas fendas na escalada do Everest, porque é uma escalada toda feita praticamente sobre o gelo. E eu tive a infelicidade de, num momento de descuido, aquele segundinho de descuidinho, né, de pisar num local que não era seguro e cair numa fenda oculta. E isso fez com que eu mergulhasse então nessa fenda vários metros. E esse tipo de acidente, independente da montanha, ele é quase sempre fatal, porque essas fendas são muito profundas e, enfim, é muito raro ouvir a história de alguém que caiu numa fenda no gelo e voltou para contar a história. Então tu estás aí ao lado aqui de um sobrevivente, tu não vai encontrar outro cara como eu na tua vida, certamente. É assim, é uma coisa muito rara. Que bom, né? Que bom. E eu não vou passar isso também pela de novo na minha vida, porque é um evento absolutamente raro, né? Então me sinto, de certa forma, abençoado por estar aqui conversando com você hoje, porque não era para eu estar aqui, né? Então foi um susto tremendo. Eu senti realmente que a minha hora havia chegado, mas o cara lá em cima tinha outros planos para mim aí. A missão não está cumprida. Ainda não, tem coisa para fazer nesse mundo ainda. Pois é. Bom, nós estamos com o Papo Online desse sábado, com o Mauro Chies, torcedor do Juventude, para internet fibra Bitcom, 50, 100 ou 200 mega, para navegar, jogar e ver filmes, todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga é Bitcom e Bitcom é Gol. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais do clube. E não esqueça, você, Papo Jaconeiro, vocês são os nossos convidados a curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais da Bitcom TV, na TV Papo by Bitcom. Bom, em meio a esse contexto de aventuras, o Mauro, você desenvolve ações sociais. Queria ampliar esse tema contigo. Legal, bom você tocar nesse assunto. Acho que sempre que a gente vai fazer uma viagem para algum lugar diferente, além de conhecer o lugar, de ter essas experiências de contato com as pessoas desse lugar, com essas culturas, a gente pode também levar um pouquinho do nosso carinho e um pouquinho do nosso amor, né, para às vezes lugares que, como na África, como no Nepal, são muito carentes. E a minha primeira expedição para a montanha foi justamente na África, no Kilimanjaro, montanha a qual eu voltei agora no início desse ano com minha filha de 14 anos, a Sofia. E nessa ocasião, em 2013, a escalada dessa montanha estava vinculada a um projeto social. Então, a gente fez um trabalho de arrecadar fundos para instituições, para organizações não governamentais lá na África, com a intenção de prover água potável para comunidades carentes, reflorestamento de áreas degradadas e educação. Eram os três objetivos, né? 3 pilares. Exatamente. E foi um projeto bem ambicioso, ele foi concebido por um australiano e ele deu o nome de Wings of Kilimanjaro, ou seja, asas do Kilimanjaro. E pretendia levantar $1 milhão em doações para serem distribuídos para essas organizações não governamentais tinham sede na Europa. A gente conseguiu chegar perto disso, a gente teve doações importantes, eu mesmo consegui aqui na cidade doações importantes e conseguimos então gerar um pouquinho de conforto, de bem, através desse trabalho para aquelas comunidades ali muito, muito carentes da África. Então, para mim, foi a estreia, né, no montanhismo. A gente não conseguiu o objetivo final, que era subir a montanha e decolar de parapente. Nós conseguimos subir a montanha, todos os 80 participantes, mas apenas um conseguiu, depois de muito tentar e arriscar-se, na minha opinião, demasiado, decolar da montanha e pousar lá embaixo. Mas foi, em todos os aspectos, uma expedição bem sucedida
e que trouxe bem-estar e alívio para algumas comunidades carentes. E a partir daí, então, eu comecei a pensar, poxa, toda vez que eu for para uma montanha, eu vou tentar, de uma maneira individual que seja, mas ajudar o pessoal que vive ali. Porque, em geral, essas montanhas grandes são em locais assim, remotos, né, e em países que poucos, às vezes, ouvem falar, como a Tanzânia, na África. Mas, a partir daquela primeira experiência, em 2013, eu comecei a tornar todas as outras viagens que eu fiz a partir daí, sempre vinculadas a uma ajuda ou a um projeto social. E agora, em 2021, eu voltei para essa mesma montanha, levando a minha filha, Sofia, e nós fizemos lá uma ação bem legal, em parceria com o Juventude, e entregamos para um orfanato local várias camisetas especialmente desenhadas para eles lá, uma mistura de camiseta do Ju com bandeira da Tanzânia, do país deles, e divulgando também o projeto muito bonito do Juventude chamado Virando o Jogo. Então foi bem legal, a gente fez a doação das camisetas, de alguns calçados lá para esse orfanato, para que eles pudessem frequentar a escola, mas sobretudo eu e minha filha passamos um dia nesse orfanato e a gente foi tão bem recebido, sabe? E abraçado, e abraçamos. E no meio de uma pandemia, né? Você imagina que a gente foi para a África em janeiro agora. Mas a sensação de que a gente estava fazendo bem suplantou em muito o nosso receio, o nosso medo, que a gente falava antes, de ter qualquer problema com a pandemia. Então voltamos de lá, a Sofia escalou a montanha, subiu até o cume, teve uma experiência fantástica que vai levar para a vida toda, e voltamos para cá, sãos e salvos, para continuar nossas vidas aqui, nossas missões aqui, né? Esse projeto Virando o Jogo, esse projeto do Juventude é um projeto sensacional, né? E que esse tipo também de ampliação no que se refere à divulgação, saindo aqui de Caxias do Sul, saindo do Rio Grande do Sul, indo para uma parte do mundo, isso é muito legal. E me diga uma coisa, doutor, quando o senhor chega, chamei o senhor, é uma questão de respeito também. Fica tranquilo. Quando o senhor alcança, assim, quando você alcança os cumes dos montes, das montanhas, e coloca lá a bandeira do Juventude, porque a gente já visualizou a imagem, a sua imagem, né, em cima da montanha com a bandeira do Juventude, com a camisa do Juventude. Como é que é isso? Isso imagino que seja algo muito emocionante, né, para quem é juventudista. Na verdade é uma maneira de homenagear o clube, né? E a minha história pessoal com o clube é muito forte, né? Meu avô, na verdade, meu avô já, o seu Antônio Chies, foi um dos primeiros diretores de patrimônio do Juventude, ajudou a construir com as próprias mãos, ele era marceneiro, digamos assim, né? Com as próprias mãos arquibancadas do Juventude, né? Se não me engano, não lembro se é a Ferradura Sul ou a Norte, mas enfim, a minha família morou sempre perto do estádio Alfredo Jaconi, eu mesmo, e tenho fotos de moleque na construção do estádio, na época que o Vili Sanvito era presidente. Então a minha ligação com o Ju é muito forte e se deve basicamente à família ter uma proximidade, um carinho. Muito legal, né? Essa relação com o clube de geração para geração. Sim, né? Sim. O clube, o Juventude, para mim é como se fosse um parente, né? É alguém, um ente querido, é mais do que um clube. Então é alguém que a gente pode abraçar, digamos assim. Mas, enfim, essa ligação clube muito forte fez com que eu naturalmente quisesse levar a bandeira do clube para esses locais inóspitos, né? E enfim, dizem aí, tem uma hashtag que diz assim, não é só futebol, já ouviste isso? Sim, sim. Eu acho que o Juventude transcende o futebol, o Juventude é mais que futebol, então não é só futebol. Quem sabe o Juventude é ação social, é paixão, é montanhismo, é voo livre. Juventudista é uma vocação, né? O cara que é juventudista de fato, ele gosta de levar o clube para onde ele vai, e não sou diferente, então
por isso levar para as montanhas. Mas chegar ao cume da montanha é o desejo de todo mundo que vai fazer uma escalada, obviamente, mas a gente costuma dizer que é só a metade do caminho, Vaz. Você tem que sair de lá. Então, o cume da montanha é onde a gente dá meia volta. Você vai até lá e volta. Tem o segundo turno do campeonato. Sim, claro. Tem que voltar, Tem o segundo tempo da partida. Tem. Então, o intervalo, né, é aquele momento de comemorar, tirar a fotografia, mas a gente tem que voltar para casa, para depois voltar para outra montanha e assim sucessivamente. Mas eu sempre que pude levei a bandeira do Ju, né? E agora não foi diferente. A diferença é que desta vez, agora em 2021, eu tive um mal agudo da montanha lá no Kilimanjaro e na parte final da escalada eu não consegui prosseguir. E por segurança, até porque eu estava com minha filha, eu optei por ficar no último acampamento, deixei-a prosseguir junto com os guias e levar a bandeira e ter essa experiência, né? E fiquei aguardando em segurança o retorno dela e voltamos para o Brasil. Então tem que ter cabeça fria também, né? E bom senso. E não pensar que o cume da montanha é algo que se deve desejar obsessivamente. Mais importante do que chegar no cume é viver a experiência de estar lá, de voltar para poder fazer outras coisas. Bem legal. Bom, como é que o senhor define assim, o objetivo alcançado? Uma façanha, um sonho realizado? O que é? Eu acho que é mais uma experiência mesmo. Experiência. É uma experiência, é algo muito pessoal. Isso dá para transformar, por exemplo, para a vida? Por exemplo? Muito. E por isso mesmo eu quis. Claro. É isso? Enfrentamento da dificuldade, a superação de limites, né? Isso tudo é um aprendizado que a montanha dá e que a gente pode depois transpor para outras situações da vida. Por isso mesmo levei minha filha, para ela entender que ela pode conseguir fazer mais do que ela pensa que pode, do que seria possível. E foi um desfecho absolutamente inusitado para mim, porque de todos os cenários que eu havia, digamos assim, tentado prever antes da expedição, o único que eu não fiz foi o que aconteceu. Foi eu não consegui chegar no cume da montanha e ela sim. Isso não passou em nenhum momento pela minha cabeça. E foi o que aconteceu. Então, foi assim fechamos a expedição com chave de ouro para mim. Apesar de eu não ter conseguido, até porque já tinha passado por essa montanha antes, fiquei feliz por ela ter conseguido. E na parte mais difícil fazer isso só, sem a minha acompanhante. Juventude, futebol, o senhor sentiu esse retorno, por exemplo, lá naquela ação social, falando também do Virando o Jogo, né, que é Sim. projeto do Juventude, projeto social. Quer dizer, o senhor viu a força aí do clube, mas também do produto futebol? Sim, inclusive nós fizemos uma partida de futebol lá entre os órfãos, né? Eu participei também, né? Tentei correr junto com a gurizada lá um pouco. E foi muito bonito ver como o futebol é o esporte que une povos, nações, né? É um esporte bonito nesse sentido, porque é praticado aqui na África com chuteira ou com o pé no chão, num campinho de várzea, no chão batido, do mesmo jeito, com a mesma alegria, né? E sim, o fato de eu ter levado essas camisetas todas mostrou para aquele pessoal que o clube é um clube com potência, né? com potencial para ajudar, inclusive, representativo, exatamente. E me senti honrado em poder ser o mensageiro desse recado, né? E através de mim e da Sofia levar essas coisas todas, essas experiências para lá. E quem sabe a gente não faz isso de novo, né? Foi uma primeira vez em que o Juventude apostou mais assim digamos assim, no apoio à expedição, mas outras expedições podem surgir e a gente pode conquistar outras façanhas aí nesse campo social também através do Ju. A propósito, já tem alguma coisa planejada? Já tem alguma aventura planejada? Não? Olha, Vaz, nesse momento a aventura é sobreviver a essa pandemia maluca. Depois que passar isso tudo aí.
esse furacão aí? Eu tenho um pouco de medo depois que passar tudo isso, né? Porque eu acho que muitas coisas vão acontecer depois que a gente não tiver mais o risco iminente de morte, como a gente tem hoje, né? Mas as pessoas vão querer voltar a fazer as coisas e eu tenho um pouco de receio que as pessoas voltem a fazer as coisas com um ímpeto muito grande, sabe? Então, sim, eu tenho vontade de fazer ainda outras coisas, apesar dos meus 52 anos, né? Acho que ainda tem um pouquinho de coisa para fazer, mas com calma, bem planejadinho. Eu não vou, de maneira nenhuma, entrar numa aventura. E a aventura mais difícil pela qual já passei na minha vida, certamente é trabalhar como médico, é a minha profissão, nesse momento, né? É um marco, acho que vou ter história para contar para os meus netos um dia, né? O vô foi lá pro Everest e tal, mas o vô passou por uma pandemia e ajudou as pessoas a passarem por ela. Então, precisamos sair dessa com a cabeça fria, né, Vaz? Isso é o mais importante. Com a saúde em dia, mas com a cabeça no lugar. Por fim, gostaria de ouvi-lo sobre o Juventude 2021. Mudou de patamar, né? Recuperou aquilo que havia feito até a temporada de 2007, quando foi rebaixado e tal, e ficou 13 anos na Série A, na elite do futebol. Eu queria ouvi-lo agora nessa transição do Juventude, voltando para a elite do futebol brasileiro. É muito bom, né? Não tem palavras para, inclusive, agradecer a direção toda do Juventude pelo trabalho, comissão técnica, né? O presidente Valtinho Dalzotto, Pioner. As pessoas realmente se doaram aí para chegar nesse patamar em que o Ju chegou, que voltou, digamos assim. E agora a briga é, eu acho que mais difícil, né? Que é se manter lá. Então, tenho certeza que, independente de qual seja a diretoria, o amor pelo clube é compartilhado por todos os torcedores e todos nós vamos encher o estádio Alfredo Jaconi assim que possível e apoiar o Juventude em toda e qualquer situação, né? Na alegria e na tristeza, né? Não só na alegria. Mas esperamos que o Juventude tenha chegado no seu lugar e que lá permaneça, né? Esse é o grande desafio. É o grande desafio, isso mesmo. O futebol nos últimos tempos houve um distanciamento muito grande dos clubes médios para os grandes, né? Exatamente. Ainda que dentro de campo que as coisas se decidam. Sempre, mas o Juventude tem uma estrutura muito boa, mas uma estrutura ainda, evidentemente, muito aquém dos grandes clubes do centro do país, mais tradicionais, digamos assim, né? Mas a gente tem uma coisa que o pessoal lá em cima não tem, que é a nossa querida torcida aí, né? Que está sempre levando o Juventude, empurrando o Juventude para frente. E vamos ver como é que vai ser no Caju agora, né? Esperamos papar o nosso grande adversário local aqui, querido Ser Caxias, mas no Caju a gente está louco para ver um Caju de novo, né? Certo. E ansiosos por um resultado positivo para o Juventude. Tá certo. Mauro Chias, muito obrigado pela sua participação conosco, pela entrevista. Obrigado. Por partilhar, né, esses detalhes todos aí dessas andanças pelo mundo, nas tuas expedições, nas aventuras, e falando também nessas ações sociais e da divulgação, tu como torcedor do Juventude, a divulgação do clube. Muito obrigado a todos e contem comigo sempre, e Juventude em especial. Muito obrigado. Dá-lhe papo. Ok. Ficamos por aqui com o Papo Online, com a produção do Pedro Rossando, com a edição do Guilherme Matias, o comercial Ivo Menegolo, o gestor Kleberson Portela, a direção-geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Estivemos no ar para a internet fibra Bitcom, 50, 100, 200 mega, para navegar, jogar e ver filmes, todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo, internet banda larga Bitcom é gol. Não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais da Bitcom, na TV Papo by Bitcom, no Facebook, no Instagram, no Twitter da Bitcom TV. E, é claro, no portal do Juventude, né? juventude.com.br, nas mídias sociais do clube. O Papo Online está chegando ao final. Voltamos no próximo sábado. Muito obrigado pela sua audiência e um ótimo final de semana. E uma grande Páscoa, né? Uma grande Páscoa a todos, uma abençoada e com muita fé, né, para que a gente possa usar este final de semana, este domingo em especial de Páscoa,
para buscar forças no sentido de passar por essa situação muito difícil, né, em relação à pandemia. Tenho certeza que todos estarão unidos neste sentimento, com esse pensamento. Um grande abraço a todos e voltamos no próximo sábado. Tchau. Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida, outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que levo gravado no peito e eu peço